O Supremo Tribunal Federal negou por 3 votos a 2 a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que convocava juízes de execução penal a avaliar a liberdade condicional de presos com mais de 60 anos, ou seja, grupo de risco. Esse é o tema do grande debate desta sexta-feira. Aqui ao meu lado, Gabriela Prioli e Tomé Abduch, empresário e porta-voz do movimento Nas Ruas. Caio Coppola continua se recuperando e a gente deseja melhoras para ele. Em breve estará de volta com a gente. Como é que vocês avaliam essa decisão? Inclusive, deixa eu pegar rapidamente aqui, tem até aspas do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não podemos soltar presos e pôr em risco a população, diz Moro sobre crise do coronavírus. Eu começo com você, Gabriela Prioli. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tomé. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Já vou dizer para o pessoal que está assistindo a gente que eu recebi umas mensagens nas minhas redes sociais dizendo que eu falo muito rápido. Então, eu vou tentar hoje falar um pouquinho mais devagar. Acho interessante essa fala do ministro Sérgio Moro, porque o ponto que a gente tem que pensar aqui é: se a gente mantiver as pessoas presas, a gente também vai estar colocando toda a população em risco. Por isso que esse assunto é tão importante. Então, de fato, Gotino, a liminar do ministro Marco Aurélio no sentido de convocar os juízes para reavaliar a prisão de detentos parte do grupo de risco, ela foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, mas está vigorando uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que faz essa mesma recomendação. Depois eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ela. Agora eu queria propor para a gente uma reflexão racional. Eu sei que quando a gente fala de sistema penitenciário, a gente está falando de pessoas presas porque elas cometeram crimes, obviamente, aqui eu falando já dos presos condenados e não aqueles presos provisórios, mas de qualquer maneira são pessoas acusadas da prática de crime. E aí o natural é que a gente tenha medo. Mas eu vou pedir para a gente dar umas 3 respiradas e conseguir fazer uma análise um pouco mais fria. Quero que a gente parta de algumas premissas. Então, a primeira premissa que a gente tem que considerar é: o nosso sistema carcerário é superlotado. A gente tem mais de 700 mil presos e a gente tem pouco mais de 400 mil vagas, segundo dados do Infopem de 2019. Ou seja, se a gente está falando sobre aglomeração de pessoas, isso é o que mais a gente tem no sistema penitenciário. Outro dado muito relevante é: a situação dos nossos presídios é absolutamente precária. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu numa ação de descumprimento de preceito fundamental, número 347, o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema penitenciário. O que quer dizer isso? Que lá as pessoas estão submetidas a condições degradantes. As celas são escuras, elas são úmidas, não tem circulação de ar. As pessoas são mal alimentadas, elas ficam muito próximas umas das outras porque não tem espaço para todo mundo. Só 37% das nossas penitenciárias têm serviço de saúde e é serviço básico de saúde. É por isso, inclusive, que a gente tem um índice de contaminação por doenças infecto-contagiosas dentro dos presídios, tuberculose, HIV, enfim, várias doenças, muito mais alto do que a gente tem na população que não está privada de liberdade. E aí, por que eu estou falando que a gente precisa considerar tudo isso? Porque essas pessoas que já têm uma condição de doença pré-existente são mais vulneráveis ao vírus Covid-19. As pessoas em situação de aglomeração são mais vulneráveis ao vírus. A gente tem quase 8 mil detentos hoje no Brasil que são maiores de 60 anos. Então, idosos, também um grupo de risco para disseminação do vírus, do coronavírus. Se a gente não tomar cuidado com essa situação do sistema penitenciário, a gente corre o risco de gerar uma crise na saúde pública que vai se comunicar para o mundo exterior. Então, se não por solidariedade às pessoas que estão privadas de liberdade, a gente pode até adotar uma perspectiva só egoísta, porque a situação intramuros, então dentro das cadeias, vai se comunicar com a situação aqui de fora. E por que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque vocês poderiam me perguntar: mas Gabriela, não seria só a gente restringir visita? Porque aí eu não teria contato entre os detentos e o mundo externo, ou restringir as saídas. Seria bom se fosse assim tão fácil. A gente precisa considerar que nas cadeias tem aproximadamente 112 mil pessoas que trabalham todos os dias. Esses agentes penitenciários entram nas cadeias e saem das cadeias. Então, eles vão poder ser considerados um vetor de disseminação desse vírus. Fora isso, se a situação das pessoas privadas de liberdade se agravar, eu já disse para vocês que a gente não tem como tratá-los dentro das cadeias, porque se só 37% das unidades prisionais têm um sistema de saúde básico, isso significa dizer que nenhuma tem UTI. Então, se eles apresentarem um quadro mais grave, eles vão ter que ser tratados
fora das cadeias. E aí a gente vai ocupar leitos de UTI que poderiam ser usados para pessoas que não estão privadas de liberdade. Se a gente não conseguir achar uma solução sensata para diminuir o risco que o sistema prisional apresenta para a disseminação do coronavírus, todos nós vamos padecer. Muito bem. Esse é o argumento inicial da Gabriela Prioli sobre este tema. A gente vai explicando todos os dias o debate, como é que ele funciona, para que você entenda esse quadro de grande sucesso na CNN americana. A gente tem agora também aqui no Brasil. No argumento inicial não há interrupção, não há interferência. Agora, quem traz a visão sobre esse tema é Tomé Abduche. Você, Tomé, bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês, Gabi. Bom dia. A decisão foi muito assertiva do Supremo Tribunal Federal, mas eu gostaria de iniciar aqui o meu discurso dizendo, como sempre fala o nosso presidente Jair Bolsonaro, se você não quiser ir preso, não cometa crimes. E se nós tivermos que pensar na população brasileira ou pensar nesses criminosos que estão presos, nós pensaremos com certeza primeiro na população brasileira. Isso é o íntegro e o correto a se fazer. Essa decisão foi tomada, na verdade, houve o Instituto de Defesa do Direito, ele acabou entrando com uma liminar. Essa liminar ela foi contraposta também pelo Ministério Público. É importante a gente deixar claro que o Ministério Público brasileiro ele foi contra a estarem soltando esses presos e foi colocada ali uma decisão colegiada, né, em votação, onde a grande maioria no Supremo Tribunal Federal decidiu que os presos deverão continuar presos. Infelizmente, tivemos 2 votos a favor de soltarem os presos. Adivinha de quem? Do nosso querido Gilmar Mendes, que é uma das pessoas que mais solta bandidos no Brasil, e também do ministro Marco Aurélio Mello. É claro que é uma questão importante, uma questão de direitos humanos, temos que cuidar das pessoas, não podemos deixar os detentos dentro da cadeia ali morrendo de qualquer forma, mas se houver uma decisão a ser tomada, como a própria Gabriela colocou agora, temos uma UTI para uma pessoa de bem e para uma pessoa condenada por ter cometido um crime, eu tenho certeza que essa UTI tem que ser para a pessoa de bem. Por outro lado, eu acho que algumas medidas importantes podem ser tomadas sim. Os estádios do Brasil podem ser utilizados para que a gente possa isolar essas pessoas que eventualmente possam ter aí a dúvida de estar ou não com coronavírus. Pode-se mostrar um plano de ataque para que a gente possa ajudá-los. Mas a decisão correta é sempre a favor do povo brasileiro, não há dúvida sobre isso.